A Assembleia de Deus nomeou a primeira pastora presidente de campo da história da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Quão grave é isso? Quais as implicações dessa nomeação? Para onde a igreja caminha ao desobedecer uma ordem clara da Escritura? Não esquece de dar o seu like, de comentar, porque isso faz com que o YouTube mostre o vídeo para muito mais gente, pessoal. Então, lasca o dedo aí e bora para o nosso vídeo de hoje. A notícia é muito triste, é esta: a Assembleia Madureira nomeia primeira pastora presidente de campo. Na realidade, já havia pastoras, na Assembleia. Elas apenas subiram o nível de desobediência e agora nomearam a primeira pastora presidente de campo. Ou seja, a pastora será presidente da sede de um estado. E a posse foi confirmada pelo bispo Manuel Ferreira, que é presidente vitalício da CONAMAD. Veja o que ele disse. Ela está, a pastora, recebendo a unção de pastora presidente da sede de um estado. A mulher não foi chamada só para cozinhar, não, disse o bispo. A mulher, Deus fez como nossa ajudadora. A mulher não nasceu só para lavar e ser escrava de homem. Ela nasceu para governar, continuou o pastor. Pera lá, vamos por partes aqui. A primeira coisa a se dizer, é que quando nós expomos o que nós acreditamos ser errado, muitas pessoas dizem que pastor divisivo, que absurdo. Veja bem, nós não temos papas. A nossa regra de fé é a Bíblia. E de maneira respeitosa, nós podemos e devemos, sim, discordar daqueles que pregam algo que nós acreditamos ser contrário à Escritura. Então, o que a gente precisa é ter a coragem de expor a verdade. Os discípulos também foram chamados de divisivos. Disseram assim sobre eles: homens que têm transtornado o mundo. Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada que entra e divide. A verdade faz isso mesmo. É melhor a verdade que divide do que a mentira, que nos deixa todos unidos, indo harmoniosamente para a condenação. Então, é claramente antibíblico a ideia de pastorado feminino. Paulo disse a Timóteo: e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Quando citamos este texto, logo vem o famigerado argumento cultural. Ah, isso aí tinha a ver com a cultura da época, que era uma cultura machista. A primeira resposta a isso é que quem defende essa ideia está dizendo que Paulo errou. Na época, os homens eram malignos e deixavam as mulheres de fora de muitos postos. Paulo, então, está seguindo o espírito da época. Ora, se o espírito da época era pecaminoso e Paulo o seguiu, o que Paulo está dizendo então está errado. Assim, a Bíblia tem erros. Obviamente, como sabemos que a Bíblia não tem erros, esse argumento é absurdo. Paulo não estava errado e continua não estando errado. E ainda dentro desse tema, é interessante que, como que para desacreditar a Bíblia, crentes precisam recorrer a argumentos culturais e precisam buscar a história como fonte para interpretar a Bíblia. Eles usam a história, que é falha, para interpretar a Bíblia, que é perfeita. Por exemplo, já disseram que Nero pôs fogo em Roma. Posteriormente, descobriu-se que provavelmente essa história é falsa. Então veja se faz sentido usar a história feita por homens, não inspirados por Deus, a história que é revisionada o tempo todo para interpretar a Escritura, que é perfeita e imutável. A Bíblia é suficiente. A história, ela pode até servir de apoio à interpretação bíblica, mas não como fonte. E, para provar que a Bíblia é suficiente, eu parto para o segundo argumento que destrói a ideia de que a proibição paulina é fruto da cultura. No próprio texto, Paulo dá a explicação do porquê ele proibiu o que ele proibiu. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Paulo diz então no verso 12 que a mulher não deve ensinar e nem exercer autoridade de homem. E no versículo seguinte, ele dá a causa. Porque Adão foi formado primeiro. O uso da conjunção explicativa porque dá a razão da proibição de Paulo. Pelo amor de Deus, gente. Não é nem necessário uma exegese muito profunda aqui, é português básico. E a ordem de Paulo não é um ensinamento isolado, é visto em toda a Bíblia. Aos Coríntios, Paulo confirma o que ele diz, afirmando que é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Aos Coríntios, Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher. Quando alguém decide colocar uma pastora como líder de um campo, ele está invertendo a ordem bíblica e natural da criação. Quando alguém nomeia uma pastora numa igreja, ele está invertendo a ordem natural e bíblica. Ele está colocando uma mulher como cabeça do homem. Você não verá uma mulher sequer em posição de autoridade na igreja, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Para mais detalhes sobre isso, olha, vou convidar vocês para assistir a estes meus vídeos aqui sobre pastorado
feminino. Agora, sabe uma coisa muito interessante? Você sabia que antes do advento do feminismo, não havia uma pastora sequer em todo o mundo? O feminismo é aquele movimento político que diz que a mulher foi oprimida pelo homem, que o homem a privou de muitas posições na sociedade. O feminismo, então, diz lutar pelos direitos das mulheres. O feminismo tem várias pautas, mas ele tem uma espinha dorsal, um dogma maior que permeia todas as suas bandeiras. O homem é essencialmente igual à mulher. Ou quer dizer, melhor, né? A mulher é essencialmente igual ao homem. E com esse dogma, a dedução lógica de segui-lo é a seguinte: se um homem pode ser pastor, por que uma mulher não pode? Então, é justamente depois do feminismo que começam a surgir pastoras no mundo. Esta é a afirmação de Wayne Grudem em seu livro Feminismo Evangélico. Ele diz o seguinte: antes das publicações feministas evangélicas, as passagens polêmicas, né, 1 Timóteo, por exemplo, não eram consideradas polêmicas. E ele vai além. Ele afirma que até 1850 não havia uma pastora sequer em todo o mundo. Que coisa, hein, gente? O que será que aconteceu? Feminismo, será? Em 1848 aconteceu a primeira reunião oficial do movimento feminista. Que coisa! Até 1850, nenhuma pastora, nenhuma sequer, em nenhuma igreja católica ou protestante. Surge o feminismo, 1848, pronto! Começa a acontecer um milagre, surgem pastoras. Coincidência, né? Olha, durante a cerimônia de posse da pastora, o pastor da assembleia disse frases que você pode facilmente ouvir da boca de uma feminista. Sim, uma feminista, aquele povo que odeia a fé cristã. O pastor que nomeou a pastora disse o seguinte: ela está recebendo a unção de pastora presidente da sede de um estado. A mulher não foi chamada só para cozinhar, não, disse o bispo. A mulher, Deus fez como nossa ajudadora. A mulher não nasceu só para lavar e ser escrava de homem, ela nasceu para governar. Ser escrava de homem? Sabe quem diz isso? As feministas. Quando nos ouvem falar em submissão. A mulher nasceu para governar. Sabe quem diz isso? Simone de Beauvoir, Betty Friedan, qualquer feminista. Menos Paulo, muito menos Jesus Cristo de Nazaré. Em Isaías, Deus está enfurecido com seu povo. Por meio de seu profeta, ele começa a descrever as suas sentenças de juízo em relação a Israel. E ele diz que iria tirar o sustento de pão e de água, e mais, que tiraria a liderança masculina. Tirar a liderança masculina seria um sinal do juízo de Deus em relação ao seu povo. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião e o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Tá vendo tudo no masculino aqui. Ele continua: dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Mas as maldições não param. O profeta continua, ou Deus continua: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. O profeta descreve o governo de menino e de mulheres como juízo de Deus sobre uma nação rebelde. Parabéns a todos aqueles que adotaram o pastorado feminino. Vocês fazem parte agora daqueles que se encaixam debaixo da ira de Deus. Sabe, o medroso, ele questiona: é seguro? O avarento indaga: dá lucro? O cristão apenas pergunta: Deus disse? Um cristão não precisa ouvir mais nada depois do assim diz o Senhor. Se a Bíblia declara algo, ainda que eu não entenda, eu obedeço, declara o cristão. Se Deus colocou esse arranjo, homens em posição de liderança na igreja, isso tem um motivo. Isso aqui não é uma competição para ver quem é melhor, como pensam as feministas. Isso aqui é um time onde visamos a glória de Deus e servimos a Deus onde Ele nos colocou. O homem tem uma predisposição à liderança. O homem possui algumas características inatas que se adequam melhor à liderança, enquanto as mulheres possuem dons que o homem não possui e se adequam melhor ao cuidado das crianças. Por isso Paulo disse: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, mas ela será conservada na missão de mãe, diz Paulo no mesmo contexto. Mas, com o advento do feminismo, não há homens liderando igrejas, a falta de homens liderando igrejas. Quer dizer, né? Porque e muitos homens que lideram igrejas são como mulheres, porque esse é o tipo de espírito que a nossa época aceita. E não há mulheres liderando as suas casas. O resultado é um número elevado de famílias cristãs destruídas, inclusive e principalmente nos lares de muitas e muitas pastoras.
além da destruição das famílias e das igrejas, pastorado feminino é um flerte com o liberalismo. O liberalismo é a crença de que a Bíblia tem erros. Wayne Grudem diz que as igrejas que adotaram o pastorado feminino foram as mesmas que primeiramente adotaram o liberalismo. Sim, pois o único jeito de defender o pastorado feminino é dizendo que a Bíblia tem erros. Wayne Grudem diz então que primeiro essas igrejas adotaram o liberalismo, depois adotaram o pastorado feminino, posteriormente o casamento gay. Ah, pastor, você está indo longe demais. Isso não vai acontecer. Queridos, já aconteceu e acabou com as igrejas na Europa. No Brasil, já tem igreja com banheiro trans. Sabe, quando nós falamos, pessoal, nós somos protestantes. A nossa única regra de fé é a Bíblia. Não temos papas. Se alguém exige algo de nós, deve provar na Bíblia. Cada membro tem o direito e o dever bíblico de perguntar ao seu pastor: "Que é isso, pastor? De onde o senhor está tirando essa ideia?" Não podemos aceitar isso calado. Do contrário, o mesmo que aconteceu na Europa vai acontecer conosco. Foi Jesus quem disse isso. Um sal que não salga não presta mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. A igreja na Europa foi pisada. A brasileira, se não se arrepender de seus pecados, também será.